E aí, tudo certo? Hoje o nosso papo é sobre um motor que, olha, divide opiniões de um jeito impressionante. O famoso BMW N13. Sabe aquele motor que para alguns é o bilhete de entrada para o universo BMW, mas que para outros é quase um sinônimo de problema? Pois é. A gente vai mergulhar fundo para entender o porquê dessa fama de ame ou odeie. A grande dúvida de quem está de olho num Série 1 usado, seja um 116i ou um 118i, é essa aí. É uma baita oportunidade de ter um BMW na garagem ou é uma armadilha esperando para dar dor de cabeça? A ideia aqui é que no final da nossa conversa essa pergunta fique bem mais fácil de responder. E vamos combinar, o apelo é forte demais. A chance de ter um BMW com a clássica tração traseira, que é a alma da marca, por um preço que cabe no bolso, é tentador. É a porta de entrada para aquele prazer de dirigir que todo mundo fala, só que sem precisar gastar uma fortuna num carro zero. Mas para a gente entender de verdade o N13, a gente precisa voltar um pouco e olhar para as origens dele. E já adianta, ele tem um coração com sotaque meio misturado. Vamos ver qual é o segredo dele? E tá aqui a certidão de nascimento dele. O N13, na verdade, faz parte de uma família de motores chamada Prince. Foi um projeto feito a quatro mãos, uma parceria entre a BMW e o grupo PSA, que é dono da Peugeot e da Citroën. Exatamente, a base desse motor é a mesma que a gente encontra em vários carros da Mini e naqueles antigos motores THP da Peugeot. Mas calma, a BMW não só pegou o bloco e botou o símbolo dela. A BMW fez o dever de casa e colocou todo o seu arsenal de tecnologia em cima desse bloco. A gente está falando de injeção direta de alta pressão, o sistema Valvetronic, que é genial, o Double Venus para os comandos de válvulas e um turbo Twin Scroll para a resposta ser bem rápida. Ou seja, era um pacote tecnológico bem sofisticado para a época. Agora, se liga na grande sacada desse motor, o que realmente faz os olhos de muita gente brilharem. O 1.6i e o 1.18i usam na prática o mesmíssimo motor. A diferença de potência entre eles é software, pura e simplesmente eletrônica. O que isso quer dizer? Que com o remapeamento, o famoso Remap Stage 1, o 1.6i de 136 cavalos pula para mais de 200. É um ganho de potência absurdo com um custo-benefício que, convenhamos, é difícil de bater. Bom, mas nem tudo é perfeito, né? Agora a gente precisa falar do lado B do motor N13, os problemas que criaram essa fama polêmica. E é fundamental conhecer cada um deles antes de pensar em fechar negócio. Começando pelo campeão de audiência, o problema mais famoso e, sem dúvida, o mais temido de todos, a tal da corrente de comando. Se pesquisar por problemas N13, pode apostar que esse vai ser o primeiro a aparecer. Então a dica de ouro é a seguinte: na hora de testar o carro, a partida tem que ser com o motor totalmente frio. E aí é preciso ter o ouvido atento. Qualquer barulho metálico que pareça um chocalho vindo do motor é um sinal amarelo bem forte. Isso geralmente indica que a corrente esticou ou que as guias de plástico já estão gastas. E o pior, se esse barulho for ignorado, o risco da corrente quebrar e causar um estrago gigante no motor é real. Outro ponto que sempre aparece nas conversas de donos é o apetite por óleo. É bem comum um relato de que o nível do óleo baixa e precisa ser completado com a frequência bem maior do que o esperado. E essa frase tirada de um fórum de proprietários resume a situação de forma perfeita. Não é que o óleo esteja vazando, ele está sendo queimado junto com o combustível. A própria BMW até considera um certo consumo como normal, mas para muita gente ter que ficar completando o óleo toda hora acaba sendo bem chato. E para fechar a tríade de problemas crônicos, temos a carbonização. Isso é, na verdade, uma consequência da tecnologia de injeção direta. Como a gasolina vai direto para dentro do cilindro, ela não passa pelas válvulas de admissão para dar aquela limpada. Com o tempo, o vapor de óleo do motor vai grudando ali, criando uma crosta de carvão que, claro, atrapalha o desempenho. Ok, a gente falou dos problemas, mas então quer dizer que é para sair correndo desse motor? Não, não é bem assim. O que isso significa é que ele não é um motor para qualquer dono. Ele exige um cuidado diferente, um dono mais atento. Vamos ver que plano é esse. E é aqui que a chave vira. O manual do carro pode até sugerir trocas de óleo a cada 15 mil quilômetros ou mais. Mas quem entende do assunto, os especialistas e a própria comunidade de donos, todo mundo concorda. O segredo para esse motor durar é cortar esse intervalo pela metade. Usar sempre gasolina de alta qualidade e, o mais importante, ter uma mentalidade preventiva, não reativa. Então, de forma prática, seria algo assim. Troca de óleo e filtro religiosamente a cada 7.500 km.
Uma limpeza das válvulas com aquele processo de walnut blasting a cada 60 mil para evitar a carbonização, ficar de olho na corrente ali perto dos 100 mil quilômetros e se ouvir qualquer barulho já trocar por prevenção. E as velas, item barato e super importante, trocar a cada 30 mil. Seguir esse cronograma é a melhor apólice de seguro contra problemas. Certo, com tudo isso na cabeça, como é que a gente transforma essa teoria toda numa ferramenta para a hora da compra? Vamos montar o nosso checklist final do comprador esperto. Anota aí o passo a passo. Primeiro de tudo, histórico de manutenção. Tem que pedir, e o foco principal é ver a frequência das trocas de óleo. Segundo ponto, crucial, a partida a frio. Faça a questão de ligar o carro totalmente frio e fique de ouvido atento. Qualquer barulhinho metálico estranho é sinal de alerta. Terceiro, a marcha lenta. O motor tem que trabalhar lisinho, sem trepidar. Depois, aquela inspeção visual por vazamentos de óleo, principalmente na tampa de válvulas. E por último, mas talvez o mais importante, converse com o dono. Pergunte sem medo, a corrente já foi trocada? Que gasolina você usava? As respostas, e até o jeito de responder, podem revelar muita coisa sobre a vida que aquele carro levou. Então, a gente volta para a pergunta do começo. O N13 definitivamente não é um motor para qualquer um. Ele é um motor que recompensa, e muito, o dono cuidadoso, entregando um desempenho fantástico e a experiência de um BMW de verdade. Mas, ao mesmo tempo, ele não perdoa negligência. Agora, com todas as cartas na mesa, a decisão fica um pouco mais clara, não é mesmo?